houve uma divergência que nós consideramos muito interessante, enfim, que merece ser explorada, é que o senhor Porcaro, durante seu depoimento, diz que, a partir de janeiro, a partir da data de comercialização das carteiras da Tirreno, o senhor informou ao BRB que o doutor Paulo Henrique estaria ciente que essas carteiras seriam de originadores, seriam originadas por créditos da Tirreno. O senhor confirma? Não, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras, naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. Mas quando se apresenta a carteira para a comercialização, esse documento de origem também não faz parte do portfólio de documentos entregues à instituição que vai adquirir? Qual documento de origem? O originador do crédito da carteira, por exemplo. Eu não conheço no detalhe o procedimento da originação, mas eu acredito que quem fez a originação na ponta não é uma informação que está nos procedimentos, até onde eu entendo, não faz parte. A documentação não. Normalmente a gente recebe uma planilha com a lista de todos os créditos, CPF, data de originação, valor, taxa, todos esses parâmetros, órgão conveniado e um conjunto, uma amostra de contratos e de comprovantes de averbação. Essa informação. O risco no final é o cliente da ponta final. Então, quem originou não, como eu falei inicialmente, não é relevante no processo de risco. E quando o senhor foi perguntado explicitamente, ou o senhor, a sua equipe, foi perguntado explicitamente em algum momento pelo BRB quem seriam as originadoras? Porque o senhor fala que já tinha falado desde o início, e o doutor Paulo Henrique ele vem aqui e nos traz a versão de que houve esse encaminhamento de uma pergunta específica para o senhor, para a sua equipe, de quem seriam os originadores daquelas carteiras que estavam sendo compradas ali no mês de janeiro, fevereiro, e que a resposta obtida é que elas teriam sido originadas pelo Banco Master. Então, houve, só para a gente poder esclarecer bem, e a resposta teria sido essa, é isso? Eu posso só colocar de uma maneira um pouco diferente. Na nossa visão, eram créditos originados pelo Master, vendidos em algum momento, que estavam sendo recomprados. E, nesse ponto específico, a gente seguiu comprando essas carteiras até abril. Mais ou menos do meio para o fim de abril, a gente, ao analisar alguns contratos, identificamos que tinha um padrão documental diferente. E, a partir daí, é que a gente começou a questionar quem eram os originadores específicos. E aí, ao longo do mês de maio, recebemos a informação de que eram créditos originados pela Tirreno. E quando a gente fala originados pela Tirreno, não significa que foi a Tirreno que produziu o crédito. A Tirreno, na verdade, era uma consolidadora. A gente, logo depois, nesse mesmo pacote, recebeu a lista dos 20 correspondentes bancários que eram os originadores que submetiam a Tirreno e que dali subiam.
Acho que em relação a esse ponto, as versões estão postas, né? Há um outro ponto que também bastante, aparentemente, controvertido, que diz respeito às substituições. A posição do senhor Vocaro foi bastante incisiva no sentido de que a operação foi liquidada com as substituições. Ou seja, que os créditos substituídos eles eram suficientes para, vamos chamar aqui, o ressarcimento do BRB em relação aos ativos originais. Não me parece que isso ficou claro na posição do senhor Paulo Henrique, tanto que fala de uma diferença. A primeira pergunta é exatamente retomar essa posição. Os créditos substituídos, ou os créditos substitutos, digamos assim, os que entraram no lugar da carteira original, eles liquidaram, zeraram a operação, ou, por conta da diferença de modalidade, de risco maior, há ainda haveres por discutir? Sim, eu mencionei na minha fala que a gente negociou 100% da troca e ficou faltando, no momento que houve a liquidação, se eu não me engano, 1,4 ou 1,6 bi, que não tinha sido efetivamente trocado por questões de formalização que a gente não tinha terminado. Mas a gente tinha, já desde o início desse procedimento de troca, já prestado garantias que supriam ou superavam esse montante que não foi concluído, e não foi concluído por motivo da liquidação do banco e tudo que aconteceu. Acho que a gente disse as coisas de uma maneira diferente, mas que vai chegar na mesma conclusão. Ou seja, dos 12 bi 700, tinham sido substituídos 10 bi 200. Tinha 1 bilhão e 600 de treasuries em processo de liquidação e existiam 9 bilhões de garantias adicionais. Ou seja... E quando ele fala em processo de liquidação, já tinha sido feito um contrato de transferência para o BRB, mas o BRB não considerava que havia sido concluído a transação porque faltava questões formais, procedimentais de transferência. O cara crachá, né? A foto do momento, 10, 200 e pouco. Agora, a precificação desses 10 e 200, dada a diferença de liquidez e de característica dos títulos, isso pode ser considerado como firme, digamos assim? Ou esses valores ainda dependiam de algum tipo de validação dessa precificação? A gente tem várias categorias de ativos colocados aí. Então, nos créditos consignados, firme, não tem discussão de valor. Nos créditos pessoa jurídica, firme, não tem discussão de valor. Nos imóveis que tiveram, inclusive, avaliação de terceiros independentes, não tem discussão de valor. Tem uma parte que são ações de empresas. Essas ações de empresas estavam em processo de avaliação. Pode haver discussão de valor sobre isso aí. Os CRIs e os FDICs? Os CRIs e FDICs não tem discussão de valor. Pelo contrário, a gente passou com deságio do valor já, que era do book do próprio Eu cheguei a Banco Master. O valor em relação a isso? Quem atribuiu o valor fomos nós. BRB. Nós colocamos 2 bilhões e 100 aproximadamente de deságio em relação a esses instrumentos, e em relação também aos imóveis houve uma diferença de valor significativa. Por isso que eu cheguei a comentar que tem entre 2,5 bi e 3 bi de reais, num valor abaixo do valor que estava registrado lá. E essa precificação foi feita pelo grupo interno do próprio BRB ou teve contratação? A parte de imóveis, avaliação independente. A parte de créditos é valor interno.